Salve, salve investidores! Vamos atualizar o nosso estudo semanal das maiores compras do Ibovespa. O Ibovespa ele terminou o pregão de sexta-feira com uma alta de 0,26 nos 130.987 pontos. Na semana, uma queda de 0,78 e no mês uma queda de 2,38. Só pelas BDRs, né? As maiores compras da semana, começando pelas BDRs. Antes de fazer um disclaimer, né? Conteúdo de caráter informativo e não deve ser considerado como uma oferta de compra ou venda de valores mobiliários. Para investir, procure uma corretora de sua confiança e um analista certificado. Não nos responsabilizamos por eventuais perdas e muito menos administramos capital de terceiros. Feito o disclaimer, estudo atualizado sexta-feira, dia 12 de 1 de 2024. Encerramento do pregão, já atualizei nossa base de dados. Então, dentre as small caps, maior compra da semana, destaque para MELI 34, seguido de GOGL 34, NVDC 34, AXPB 34, AAPL 34, BABA 34, 11BE 34, L1MN 34, A1MD 34 e ATTB 34. Dá uma olhada nos destaques. Destaque MELI e GOGL 34, fluxo forte e também rentabilidade positiva. GOGL 34 tendo uma alta de 4%, MELI 34 uma alta de 7%. E o destaque na venda, M1RN 34, fluxo forte na venda e o papel tendo uma queda de 3,02. BERC 34, também fluxo de venda e tendo uma rentabilidade até positiva, né? Uma alta de 0,59. E AVGO 34, também fluxo forte na venda e o papel tendo uma performance positiva de 5% na semana, 5,60. Então esses são os destaques das BDRs. Dá uma olhada na distribuição percentual, como que ficou. Cerca de 22% das compras, né, em MELI 34, 19% das compras em GOGL 34 e 10% das compras em NVDC 34. Né? Então metade das compras direcionada nessas três empresas, né? MELI, que é o Mercado Livre, GOGL 34, que é o Google, e NVDC 34, que é a Nvidia. Ibovespa em queda, né? Queda na semana, e essas as BDRs que mais se destacaram na ponta compradora, né? Vamos dar uma olhada agora nas maiores compras do índice Ibovespa e também do índice Small Caps. Destaque para MGLU3, seguido de CIEL3, CPLE6, CVCB3, CMIG4, HAPV3, LWSA3, CRFB3, JBSS3 e Açaí 3. Dá uma olhada nos destaques. Na ponta compradora disparado MGLU3, né? O papel tendo uma alta de 14,72 na semana, 14% de alta, quase 60 milhões de lotes na ponta compradora, fluxo forte em MGLU3, destaque disparado, né? O restante ficou parecido, né? Dentro dessa, alternando entre
1 milhão e 6 milhões, né? 1 milhão na venda, 6 milhões na compra. Então ficou dentro desse entorno aqui, né? E o destaque colocaria como MRV3, maior venda, e uma queda de 20% na semana, queda forte, né? E YouTube 4 também, fluxo de venda e uma queda de 0,91, queda até menor, né? Bem menor inclusive. Dá uma olhada na distribuição percentual, né? 64% das compras em MGLU3, né? Não é à toa que o papel teve uma alta de 14% na semana. Então, Ibovespa em queda e esse papel aqui tendo uma entrada forte na compra por parte dos players, né? Dos principais players do mercado. Dá uma olhada entre as small caps. Destaque para Ciel3, seguido de Anin 3, CVCB 3, Pomo 4, HBSA 3, LWSA 3, ESPA 3, AESB 3, Alpa 4 e MRFG 3. Dá uma olhada nos destaques. Destaque Ciel 3, papel tendo queda na semana, interessante, né? Queda e com fluxo de compra, né? Então os players aproveitando essa queda e entrando forte na ponta compradora, né? Então colocaria como destaque nessa semana Ciel3. E na ponta vendedora, MRV3, uma queda de 20%. E maior venda do índice Bovespa, e ela também faz parte do índice Small Caps, também sendo a maior venda dentre as Small Caps, né? Dá uma olhada na distribuição percentual, ficou bem mais distribuído, né? Em torno de 1, 2, 3, 4, 5 empresas, né? Ciel 3 com 19% das compras, Anin 3 com 9%, Pomo 4 com 7%, CVCB 3 com 6% e HBSA 3 com 6% também. O EWZ na semana uma queda de 0,35. E esses são os principais papéis na ponta compradora. Dá uma olhada também no fluxo estrangeiro, né? Então, quarta-feira, dia 10 de janeiro, a B3 ela divulga o saldo dos investidores estrangeiros com delay de 2 dias, né? Então, 2 dias de atraso, esses 2 dias eles vão divulgando, né? Mas com atraso. Então, o último dado divulgado por eles, o saldo dos estrangeiros está na casa dos 2 bilhões, né? E 3 milhões na ponta compradora, né? Gringo comprando. Semana passada, semana retrasada, né? 771 milhões, agora 2 bilhões. Então, e detalhe, né? O mercado caindo e eles continuam atuando na compra, né? Interessante. A última vez que o saldo dos estrangeiros foi vendedor foi em terça-feira, dia 31 de outubro, na casa dos 2 bilhões 865 milhões. De lá para cá, cada semana foi entrando um fluxo de compra por parte dos estrangeiros, né? Interessante. Aqui é a evolução, né, do fluxo estrangeiro nas respectivas semanas e o seu saldo mensal, né? Então termina 2022 com 118 bilhões na compra, né? E o Ibovespa nos 108 mil pontos, né? E terminou dezembro de 2023 com 55 bilhões na compra e o Ibovespa nos 133 mil pontos, né? Interessante. E esse ano, fluxo estrangeiro
com 2 bilhões e 3 milhões na compra, né? Esse gráfico ele tem uma relação com esse gráfico aqui embaixo, né? Então nós estávamos monitorando esse saldo dos estrangeiros, né? Semanalmente, o saldo mensal, que a cada semana a B3 divulga. E o que acontece aqui, ó, desse período de 6 de abril de 2022 até 10 de janeiro de 2024, então são 93 semanas, né? É isso. E dentre essas 93 semanas, 60 semanas que o saldo dos estrangeiros é positivo, né? Então, saldo dos estrangeiros comprador, né? E 33 semanas que o saldo dos estrangeiros é de venda, né? Em termos percentuais, isso vai dar 64% das semanas que o gringo atuou com o seu saldo positivo, ou seja, atuando na ponta compradora, e que o fluxo estrangeiro ficou com saldo negativo apenas 35%, né? Então, mais da metade das semanas o fluxo estrangeiro comprando bolsa, né? E é bem nítido aqui, né? O saldo deles positivo, positivo a cada semana. Teve até, né, períodos que atuaram na venda, né, mas o saldo ele sempre ficou no terreno positivo, né? Interessante. Eu tenho um outro dado interessante e esse conteúdo ele é disponível para os membros, né? Então é um estudo parecido com esse que eu mostrei para vocês. Por enquanto o serviço ele está temporariamente indisponível, né? Então estamos trabalhando na melhoria e aprimoração dos nossos serviços, mas é um relatório. Então esse mesmo estudo, você vê que é um gráfico simples, né, de bem intuitivo e de fácil entendimento, né? Vocês conseguem verificar as maiores compras, enfim, da semana, do mês. No caso aqui, de maneira gratuita, né, as maiores compras da semana. Então aqui você tem esse gráfico que vai mostrando, né, a rentabilidade, lado direito, rentabilidade positiva, lado esquerdo, rentabilidade negativa, base superior, você tem o fluxo positivo, base inferior, o fluxo negativo, está em vermelho aqui, então você consegue ter um entendimento fácil, né? E esse gráfico ele é interessante, ó. Por exemplo, a XPB 34, ela teve uma queda na semana e o fluxo de compra, né? Então você consegue identificar a BABA 34, ó, papel caindo na semana, fluxo de compra, enfim, então fica interessante, né? Em contrapartida, ó, as ações do Meta, M1TA34, né, o Facebook, uma alta na semana de 6,34, porém com fluxo vendedor, e você acaba vendo, né, essa rotatividade de ações na semana, né? E também a distribuição percentual. Então, no estudo mais aprofundado, e esse conteúdo vai estar disponível para os membros, você vai ter acesso ao fluxo mensal e o fluxo anual, né? Então o ano está começando, enfim, mas você já vai ter uma análise mais abrangente, né, com os mesmos gráficos, só que com o relatório em PDF. Então são páginas de estudo, né, de análise, e já vem tudo resumido, enfim, com relatório semanalmente atualizado. Então é um estudo semanal. O mercado é muito dinâmico, né? Então para fazer esse tipo de estudo é interessante um período maior. Então nós decidimos publicar semanalmente esse estudo. Então semanalmente ele é atualizado e todos terão acesso, né, para contribuir para o estudo de vocês, né, já que não indicamos compra e venda de ativos, né, mas acaba sendo interessante, né, acaba sendo mais uma maneira de você estudar o mercado, explorar o mercado, né. Então o nosso próprio estudo e análise, né, ela tem um caráter científico, né, então nós observamos os movimentos dos players do mercado para estudo, né, uma observação empírica,
para ter um conhecimento mais abrangente do que está acontecendo, o que acontece no mercado, enfim, ter uma visão muito mais analítica, né, e holística, né, mais abrangente de todo esse processo. E nada mais do que os dados, né, para nos mostrar o que está acontecendo, né? E eu resolvi abrir esse conteúdo. Enfim, em breve ele vai estar disponível aqui no site, tá? Então, na guia Seja Assinante, vocês vão ter acesso. Solicite aqui o nosso serviço. Por enquanto não está funcionando. Estamos trabalhando nesse projeto. Enfim, para vocês verem a importância, né? Então vamos lá. Estou aqui com o relatório mensal, né? Então, as maiores compras, as 5 maiores compras, né, do índice Ibovespa, do índice Small Caps, das BDRs e dos fundos imobiliários. Então, para vocês terem uma ideia, o Ibovespa está tendo uma queda, né? 2,38. Inclusive, ó, região de topo, né? Tá testando aqui esse topo de junho de 2021, né? Nessa região aqui, de 131 mil pontos, enfim, é uma região já de topo, né? Ibovespa caro, enfim. E há uma grande probabilidade até de, né, acontecer uma correção, enfim. Então, você consegue ter uma percepção de quão os grandes players são espertos, né? E assim, pode ter também essa oportunidade de surfar também com eles, né? Então, vou ser bem mais específico, né? Por exemplo, que nós temos 20 empresas, né? Então, 5 empresas de cada índice, fundos imobiliários, BDRs, Ibovespa e Small Caps, 5 empresas, né? Total de 20. Dessas 20, 16 empresas, dentre as maiores compras, aqui as maiores compras, tá? As 5 maiores compras de cada índice. Então, dentre essas maiores compras, ó, 16 empresas estão tendo uma alta, né? De 20 e 16. Então, ó, 80% dessas empresas estão tendo uma alta, né? E 4 estão tendo baixa. Ou seja, está tendo uma baixa, sim, porém com o fluxo de compra por parte desses players, né? Então acaba sendo até uma oportunidade de novas entradas, enfim. O papel às vezes está caro e ele tem uma correção. E é interessante você ver o movimento desses players, né? Então também na queda eles também fazem compra, né? Conforme eu tinha mostrado aqui no gráfico. Mostrado do Ibovespa, mas também mostrei das BDRs, né? Mostrado do Ibovespa aqui. O mercado ele tem muito disso, né? O pessoal acaba confundindo. Então, quando o papel sobe é porque tem compra, quando o papel tem queda é porque tem venda. E ó, Cielo na semana, queda de 3%. Olha o fluxo, compra. Inclusive só ficou atrás de MGLU 3, né? Ó, 7% das compras em Cielo. E Cielo tendo o quê? Uma queda na semana. Então acaba sendo interessante, né, essa visão um pouco mais abrangente, mais analítica, né, um pouco mais técnica. E esses relatórios ele acaba sendo um relatório até de fácil entendimento, enfim, bem intuitivo os gráficos. E não precisa ter um conhecimento avançado para ter um entendimento do que está acontecendo, né? Então vamos lá, dentre os fundos imobiliários, lembrando, hein, pessoal, que não é recomendação de compra. O conteúdo do nosso canal é um conteúdo de estudo, então tudo que é postado aqui e no site, ele tem um caráter informativo e também o intuito de uma observação empírica para o melhor conhecimento do mercado financeiro, né? Inclusive para estudos, né? Para uma abordagem mais analítica. Então, continuando, ó, dentre os fundos imobiliários, MXRF11 tendo uma alta, CPTS11 tendo alta, VGHF11 tendo alta, KNSC11 tendo alta. Isso aqui é a rentabilidade mensal, tá?
BCFF11 tendo uma alta. Dentre as BDRs, ó, MEL 34 tendo uma alta. Varejo em setor criticado. Bolsa em queda. Notícias ruins. E ó, 3% de alta. NVDC 34, 10% de alta. GOGL 34, 2% de alta. M1RN 34, que teve até uma venda na semana, né? Ó, mas ó o mês. E está entre as maiores compras. Então na semana estava entre as vendas, né? Mas ó, M1RN 34, uma alta de 9,52. AMZO 34, ó, varejo de novo, varejo está forte, uma alta de 0,72. Ibovespa, Ciel, ó, uma alta de 2,15. MGLU 3, uma alta de 4,62. Ó, MGLU, hein? Papel um pouco polêmico. Enfim, polêmico assim, né? Complicado o setor de varejo no Brasil, enfim. Muita gente fica de fora desse setor, né? E ó, no mês, Bovespa em queda, 2,38. E MGLU tendo uma alta superior ao do índice, né? 4,62. CPL6, interessante, tendo uma queda também, acompanhando o índice, porém com fluxo de compra. ABEV3, uma queda, papel defensivo, né? Considerado um papel defensivo, né? Mesmo assim, no mês tendo uma performance parecida com a do Ibovespa, né? Ibovespa em queda e a BEV3 também em queda. Dentre as small caps, CIEL3, RAPT4 tendo queda, segunda maior compra dentre as small caps, então o papel tendo uma queda no mês e o fluxo de compra, né? IGTI 11, uma alta de 0,86, Viva 3, ó, uma alta de 3,09, GRND 3, uma alta de 0,14. Enfim, em média, os papéis todos rendendo, né? Todos tendo uma rentabilidade positiva, né? E maior destaque aqui NVDC 34, M1 RN 34 também, ó, segunda maior alta, 9,52. Então acaba sendo uma visão, uma abordagem, né, diferente que nós estamos tendo aqui no nosso canal e uma visão mais voltada, né, para os dados e trazendo um pouco desse conteúdo e também em breve disponibilizando para todos terem acesso, né, a essa análise. Então é isso, pessoal, esse foi mais um estudo semanal das maiores compras da semana do índice Bovespa, das small caps, das BDRs. Lembrando que para os membros, né, em breve, esse estudo ele vai colocar também os fundos imobiliários, tá? Então, no conteúdo para os membros, vão ter acesso às maiores compras também dos fundos imobiliários. Então é isso, pessoal. Eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fique na paz.